Pessoal, inicialmente, quando nós falamos aí do recurso de apelação, nós podemos dizer que ele seja o recurso talvez mais conhecido, né? Apelar é o recurso talvez aí mais conhecido. Por quê? Porque ele traz aí no seu conteúdo, ele traz aí no seu bojo a, a mesma aplicabilidade no processo civil e no processo penal. Então, quer dizer, professor, que se eu conheço o recurso de apelação do processo civil, eu conheço o recurso de apelação do processo penal? Não é bem assim, tá? Por mais que eles carreguem o mesmo nome, nós temos questões distintivas entre ambos, né? André, eu posso dizer que o recurso de apelação é um recurso subsidiário ou por exclusão do recurso em sentido estrito? Alguns doutrinadores trazem sim essa denominação, essa simplificação quanto à interpretação do recurso em sentido estrito para o recurso de apelação. O que nós já sabemos é que o recurso no sentido estrito, ele é aplicado sempre, ali ele é utilizado sempre via, e salvo algumas exceções, para sentenças não terminativas, ou sentenças ou decisões, melhor dizendo, interlocutórias. Então, o recurso em sentido estrito ele é aplicado, via de regra, para decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que não julgam o mérito da causa. Agora, quando nós falamos do recurso de apelação, ele tanto pode ser aplicado, né, em sentenças terminativas que julguem, que conheçam do mérito da causa, bem como de questões terminativas que não conheçam do mérito da causa. E aí você vai se perguntar, mas como assim, né? O que é uma sentença, uma decisão terminativa que julga o mérito da causa? É aquela que conclui, por exemplo, pela culpabilidade do agente por existirem provas suficientes da autoria e da materialidade, né? Quando eu tenho uma sentença que absolve alguém nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, também foi absolvido, porém, o mérito não foi discutido. Ou seja, simplesmente o Estado não pode condenar alguém quando não existem provas suficientes para esta condenação. Então, esse é um aspecto muito importante que nós temos aí que observar no recurso de apelação, né? Um outro fato bastante importante é que, conforme aí nós temos o disposto, né, nos artigos 581 a 593, demonstra falta de uniformidade. Esse é um outro problema entre o processo civil e o processo penal. Por quê? Porque existe uma falta de uniformidade. Porque algumas hipóteses em que se interpõe recurso em sentido estrito, por lógica, deveria se interpor recurso de apelação. E vice-versa, né? Um exemplo que nós temos aí seria a extintiva de punibilidade, como a apelação acaba sendo utilizada para impugnar decisões interlocutórias. Então, existem também algumas exceções àquela regra que nós vimos do artigo 581, que trata do recurso em sentido estrito, tá? Uma outra questão, as homologatórias de laudo de insanidade mental, né? Ou aquelas que determinam ali o levantamento do sequestro. Então, nós temos algumas hipóteses que podem gerar algum tipo de confusão, mas são, logicamente, ali hipóteses excepcionais. São hipóteses que fogem à normalidade do disposto, né, tanto do artigo 581 como dos artigos inerentes, né, o artigo 593, artigos inerentes ao recurso de apelação. O importante é nós sabermos que o rol do artigo 581, que trata do recurso em sentido estrito, ele é um rol taxativo com interpretação extensiva, tá? E tudo aquilo que não couber ao recurso em sentido estrito, por regra, por lógica, cabe recurso de apelação. Diz aí, então, o artigo 593. Nós temos que compreender a dinâmica do recurso de apelação.
Ou seja, como é o procedimento ou a procedibilidade da interposição deste recurso. Então, nós sabemos já que caberá apelação no prazo de 5 dias. Esse prazo de 5 dias é para a petição de interposição. Por quê? Porque o recurso de apelação, ele é um recurso que ele é manuseado em petição dupla, ou seja, nós temos a petição de interposição e depois nós temos as razões que são apresentadas ao tribunal, né? A petição de interposição, ela é uma petição muito simples, ou seja, ela tem a finalidade pura e simples de dizer à parte, no prazo de 5 dias, né, que deseja recorrer, é só isso. Essa é a petição de interposição. A petição de interposição tanto pode ser feita pelo advogado, né, quanto pode ser manifestada em termo pela própria parte, quando intimada da sentença pelo oficial de justiça. Então, ali já se considera também como petição de interposição. E cabe, então, recurso de apelação no prazo de 5 dias, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular, das decisões definitivas, percebam, ou com força de definitivas, proferidas pelo juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, ou seja, pela exceção da regra do artigo 581, ou seja, do recurso no sentido estrito, aquilo que não couber a ele, mesmo sendo ali uma decisão definitiva ou com força de definitiva. Então, uma decisão interlocutória com força de definitiva, cabe também recurso de apelação. E aí, nós vamos para aquilo que compete de forma específica ao tribunal do júri. Então, quando nós aqui observamos o tribunal do júri, nós temos 4 hipóteses bastante distintas, das quais cabe recurso de apelação. Lembrando que uma só delas, ela é relativa à decisão, à formação, né, do conselho de sentença. Então, a primeira decisão que cabe ali, recurso de apelação, é na ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, ou seja, que momento é este? Né? Nós sabemos que o tribunal do júri, conforme a doutrina mais moderna, ele é composto por 3 fases. A primeira fase é a fase de instrução e formação, não vou dizer formação de culpa, mas a formação da dúvida, né, dos indícios de autoria e materialidade. Então, nós temos a primeira fase. A segunda fase é a fase preparatória para o julgamento em plenário. E a terceira fase em si é o julgamento em plenário. Aqui, nessa linha A, ele vem dizer nulidade posterior à pronúncia. Então, ou seja, ultrapassada ali a primeira fase. Na letra B, ele vem falar sobre a conduta do juiz presidente. Ou seja, quando o juiz presidente, em sentença, contraria lei expressa ou decisão dos jurados. Ou seja, o que é que significa isso? Significa dizer que o juiz não tem o poder decisório no tribunal do júri. O juiz presidente do tribunal do júri, ele está ali para acatar a decisão dos jurados e com este acatamento, se for o caso ali de condenação, apenas realizar, né, o sistema trifásico da dosimetria da pena. Se for uma decisão absolutória e o réu estiver preso, a expedição imediata do alvará de soltura. Né? Nós veremos essa questão na nossa próxima aula, que vai falar sobre os efeitos em que o recurso de apelação ele é recebido. A letra C, ela vem dizer também sobre a conduta do juiz presidente, quando houver um erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E nós sabemos que o jurado, o juiz do fato, não aplica a pena. Compete àquele que tem o conhecimento técnico aplicar a pena. Então, nesta hipótese da pena aplicada pelo juiz não ser equivalente à votação dos quesitos dos jurados, deve também ali ser interposto o recurso de apelação. Por quê? Porque o juiz presidente respeitou a soberania dos veredictos, tanto na linha B
quanto na linha C, né? E nós sabemos que a soberania dos veredictos ela é inquestionável e ela é intransigível. Esse é um fato bastante importante, né? Não se negocia a soberania dos veredictos. Os jurados não podem abrir mão e não podem concordar, por exemplo, que o juiz decida de forma diferente da compreensão deles. E aí sim surge então a hipótese 4, a letra D, a linha D, que fala do recurso de apelação contra a decisão dos jurados, né? Justificando aí, manifestando que ela é contrária às provas dos autos. É importante falar sobre isso, e é importante também dizer que o jurado ele não precisa motivar, ele não precisa justificar a sua decisão, assim como precisa o juiz nos casos de competência do juiz singular, né? O jurado ele pode julgar conforme o seu livre convencimento, sem nenhum tipo de motivação. Porém, logicamente, ele não pode fazer injustiças. E esse fato vem determinar, então, que o juiz do fato, né, os juízes do fato, não podem também contrariar as provas dos autos. Eles não podem, por um mero capricho, condenar a alguém que é inocente, né? Aí você vai dizer, André, mas como é que alguém que é inocente chegou ao tribunal do júri, pessoal? Essa é uma grande pergunta. Não deveria ter chegado, se não existem provas para que a pessoa seja submetida ao julgamento do tribunal do júri, lá não deveria estar, mas acontece por vezes, e eu já vi acontecer, o promotor pede a absolvição da pessoa em plenário, alegando insuficiência de provas. Mas por que então que permitiu, que fez com que o processo chegasse até aquele momento, gastando dinheiro público? Então, esse é um grande problema, gerando um dano ao indivíduo. Então, essa é uma situação bastante pertinente. Parágrafo 1º. Então, nós temos 4 hipóteses que tratam da aplicação do recurso de apelação no tribunal do júri, lembrando que somente a última, a linha D, ela é inerente ao julgamento, à compreensão dos jurados sobre o fato. No parágrafo 1º, ele vem dizer que se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir da resposta dos jurados aos quesitos, o tribunal fará a devida retificação. Percebam, então, agora um outro aspecto. Corrigir uma sentença do tribunal do júri injusta, ou quando é que o tribunal também fica vinculado à soberania dos veredictos. Então, no parágrafo 1º, olha como o erro foi apenas do juiz presidente, na aplicação da pena aqui, nessa situação, o tribunal pode aí retificar a sentença. Parágrafo 2º. Interposta apelação com fundamento no inciso 3, a linha C deste artigo, o tribunal ad quem lhe der provimento também poderá retificar a aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, percebam, aqui não há a falha do princípio da soberania dos veredictos. Por quê? Porque o que o tribunal faz é corrigir os erros do juiz presidente, e não do tribunal do júri, e não do conselho de sentença. E aí sim, nós temos o parágrafo 3º, que aí ele vem falar de forma específica sobre o inciso 3, a linha D. E aí ele vem dizer o quê? Se a apelação se fundar, então, no inciso 3, a linha D, aí, olha só, com relação aqui aos jurados, não é mais o juiz presidente, mas os jurados, julgarem manifestamente contrário às provas dos autos, aí sim, nesse aspecto, o tribunal deve respeitar a soberania dos veredictos, mas ele não pode concordar com a injustiça. Então, qual é o aspecto que se cria aqui? Se o tribunal se convence de que os jurados cometeram uma injustiça e der provimento a este recurso, porque os jurados julgaram contra as provas dos autos, pessoal, e quando eu digo aqui julgou contra as provas,
seja para condenar ou seja para absolver. Não há nenhum problema nesse sentido, tá? O que o tribunal faz? O tribunal cassa a decisão do tribunal do júri. O tribunal anula o julgamento e submete o réu, então, ao julgamento. Então, o que vem acontecer? Olha só como esse aspecto é bastante importante. Se a decisão dos jurados de fato for reconhecida que eles julgaram contra as provas dos autos, o tribunal não pode permitir que isso permaneça, essa injustiça ocorra. Então, o tribunal ele julga procedente o recurso, anula o tribunal do júri, cassa a decisão do conselho de sentença, submete o réu a um novo julgamento. Aí que vem um detalhe interessante. Não se admite, porém, deste novo julgamento, um segundo recurso de apelação pelo mesmo motivo. Então, ou seja, eu não posso recorrer do segundo julgamento alegando novamente que os jurados julgaram contra as provas dos autos. Se eles julgaram contra as provas dos autos de novo, eu não posso recorrer, né? Ficaria somente as hipóteses da linha A, B e C. Então, esse é um detalhe bastante importante. Guardem isso. Não é que não cabe um recurso do segundo julgamento em tribunal do júri. Não cabe um recurso do segundo julgamento do tribunal do júri sobre o mesmo fundamento, sobre a mesma hipótese, sobre a mesma alínea. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente a parte recorra, pessoal. Esse inciso ele é totalmente desnecessário, né? Ele vem dizer o seguinte, olha, se você for recorrer somente sobre um aspecto daquela sentença, daquela decisão, não cabe recurso em sentido estrito. Como se o recurso parcial fosse uma hipótese de recurso em sentido estrito e não é, né? André, me dá um exemplo, então, de recurso somente quanto à parte da sentença. Bom, a pessoa erra o confesso, ele está ali condenado porque ele confessou circunstancialmente a prática do delito, porém, ele não concorda com o regime de cumprimento de pena. Entende ele que, por ser réu primário, bons antecedentes, não ser um crime hediondo, poderia ele ali iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Então, esse é um aspecto da qual cabe um recurso parcial, ou seja, cabe um recurso somente ao tocante ali, vai se discutir no tribunal somente com relação ao regime de cumprimento da pena. Isso não tira o critério da decisão terminativa, isso não tira o critério da sentença de mérito. Então, esse é um fato em que o parágrafo 4º ele é infeliz, né? Como se ele viesse para confirmar algumas hipóteses, prevendo que as pessoas não conseguissem interpretar o que eu estou dizendo, né? Então, ou seja, o que a doutrina diz, não sou eu, mas o que a doutrina diz. Então, na verdade, é como se nós não tivéssemos aqui a capacidade de compreender o fator distintivo entre o recurso em sentido estrito para o recurso de apelação. Por mais que existam ali hipóteses conflitantes, conforme nós já vimos na aula anterior, que tratava lá do recurso em sentido estrito. Então, esse é um aspecto aí que é importante, ele vem ressalvar uma hipótese importante, mas compreendo eu que o parágrafo 4º ele é excessivo, é desnecessário. Bom, o que nós temos então? Quando nós observamos ali a questão do recurso, logicamente que na mente de muitas pessoas pode vir somente o recurso de apelação por parte da defesa. Mas o Ministério Público também pode recorrer em favor do réu. Não só contra o réu, mas também em favor do réu. Ou seja, o que é que isso significa dizer? O Ministério Público, em que pese ali, via de regra, ele sempre peça a condenação, nada impede, por exemplo, que ele possa não concordar
com os termos da condenação, né? Nada impede que o Ministério Público possa ali verificar que aquela condenação trata-se de uma injustiça. E sobre esse aspecto do injusto, o Ministério Público, sendo ele o fiscal da lei, atuando ele por vezes a custos legis, deve ele recorrer também, né, a fim de reparar este dano, a fim de reparar o dano ao réu, verificando que a sentença foi além do seu pedido de condenação, verificando que a sentença condenatória muitas vezes não conseguiu ali atingir o resultado que se esperava, ou seja, né, que a condenação fosse compatível entre a conduta praticada e a condenação pedida, solicitada. Não há nenhum impedimento. Imaginem só o Ministério Público que denunciou que durante a instrução processual foi convencido da inocência do réu em alegações finais, sejam elas orais ou mediante memoriais, né, por escrito, tenha pedido a absolvição do réu, porém, o magistrado ou, né, muitas vezes lá em plenário do Tribunal do Júri, ainda assim, o réu foi condenado. Então, ali tem também uma contrariedade ao desejo do Ministério Público, que, em tese, seria a absolvição ou uma pena mais adequada ao fim que se propõe. Então, não há nenhum impedimento para que o réu possa recorrer em favor para que o Ministério Público possa recorrer em favor do réu. Não há nenhum impedimento. Aí nós temos que lembrar de algumas questões básicas sobre o processo penal, ou seja, sobre essa hipótese, no processo penal nós sabemos que ele vige sobre ali o manto da indisponibilidade da ação penal pelo Ministério Público. Ele é o titular da ação penal, mas ele não pode dispor da ação penal pública, tá? Então, ou seja, a partir do momento em que ele recorre em favor do réu, não lhe é dado o direito de renunciar a esse recurso, o que não acontece, por exemplo, com o réu. O réu que recorre de qualquer decisão pode, a qualquer momento, antes do trânsito em julgado, desistir do seu recurso. Então, esse é um fato que vem aí também de encontro a que nós possamos relembrar, a que nós possamos verificar ali alguns critérios próprios que podem acontecer, que fazem com que haja ali, então, uma situação bastante pertinente com relação a essa hipótese. Prazo do Ministério Público, pessoal. O prazo do Ministério Público é o prazo de lei, ou seja, é o prazo de 5 dias para interposição da petição, para apresentação da petição de interposição e depois, como acontece, né? Vamos lembrar aí também, deixa eu explicar. Funciona assim, nós temos uma petição de interposição, que pode ser uma petição protocolada pelo advogado ou pode ser uma petição a termo dado ali à vontade, pela manifestação da vontade do réu ao oficial de justiça. Mas ela é uma petição muito simples. A petição de interposição né, fora ali o cabeçalho, o corpo da petição é fulano de tal, devidamente qualificado nos autos, vem por meio do seu procurador e advogado, conforme procuração às folhas tais, mediante inconformismo com a sentença, seja ela condenatória ou absolutória, também não importa, dos autos, manifestar seu desejo de recorrer nos termos do artigo 593. Ponto. Essa é a petição de interposição. Aí eu falei para vocês agora, né, mais uma hipótese aí, em que o réu absolvido pode recorrer. Claro que pode. Ele pode recorrer, por exemplo, porque ele foi absolvido pela insuficiência de provas e ele pretende recorrer para mudar o dispositivo da sua absolvição, ou seja, que ele seja absolvido por estar provado que ele não é o autor do fato. E isso vai produzir efeitos jurídicos, né? Quanto ao prazo do Ministério Público, nós temos aí a jurisprudência
que diz que não deve ser conhecido o recurso de apelação quando se constata que o mesmo for interposto fora do quinquídio legal, nos termos previstos no artigo 593. O prazo recursal para o Ministério Público se inicia com o recebimento dos autos por este, ainda que o membro do parquê aponha o ciente em data posterior. Então, o Ministério Público perdeu o prazo aí para o recurso de apelação, porque contou o prazo errado, né? O marco inicial errado para a contagem do prazo. Prazo para a Defensoria Pública, pessoal. Defensoria Pública é uma exceção, né? Todos os defensores públicos, em todas as suas manifestações, têm o prazo em dobro, tá? A Defensoria Pública gozará do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Então, uma exceção. A Defensoria Pública tem até 10 dias para protocolar a petição de interposição, no caso aqui, do recurso de apelação. Legitimidade do Ministério Público para recorrer em ação privada subsidiária da pública. Qual é a regra geral da ação penal privada subsidiária da pública? Ela é uma ação pública. Originariamente, a ação penal ela é de competência de iniciativa do Ministério Público. Abre-se a possibilidade, abre-se a hipótese, o hiato, de um particular poder propor ali ação penal privada somente porque o Ministério Público manteve-se inerte em seu prazo, né? Lembrem-se lá, 5 dias para réu preso, 15 dias para réu solto. Então, pode, a parte aqui, quando nós falamos de ação penal subsidiária da pública. Então, se ela era ação de iniciativa do Ministério Público, lembremos aí que ele pode retomar essa ação a qualquer momento, né? Então, olha só, ele pode ter permitido, acompanhado a custos legis ali, aquela ação penal privada subsidiária da pública. Lá ao final, né, quando da sentença não há o recurso por parte do querelante, e assim entendendo como possível ou necessário na busca da justiça, deve o Ministério Público, deve, porque ele tem o dever legal, deve o Ministério Público recorrer àquela decisão, retomando para si a competência sobre a ação penal, que era privada, mas nós não podemos esquecer que ela é subsidiária da ação penal pública. Sentenças definitivas de mérito. Aqui só para esclarecer aquilo que nós já observamos. Ou seja, sentença definitiva de mérito. Quando nós falamos em sentença definitiva de mérito, é aquela que julga o fato posto ao Estado, né? Então, ou seja, as decisões ou as sentenças típicas e terminativas de mérito são aquelas que julgam a sentença procedente ou improcedente, né, com relação à pretensão de punir do Estado. Ou seja, ela analisa o fato posto. Pode também se falar ali num sentido lato que a decisão de extinção de punibilidade do réu também é uma decisão de mérito, pois nega a pretensão punitiva do Estado, embora nesse caso não haja aqui uma citação com relação à imputação. Então, quando julga-se de fato a imputação, nós temos uma sentença definitiva de mérito. Em sentido estrito, portanto, todas as sentenças que condenam ou absolvem o réu são sentenças de mérito, podendo elas ser sentenças de mérito própria ou sentenças de mérito imprópria. Então, esse é um fato aí, então, bastante relevante sobre essa questão, essa distinção que existe entre sentença de mérito própria ou sentença de mérito imprópria. Sentença de mérito imprópria, quando, por exemplo, absolve reconhecendo a prescrição, absolve pela insuficiência de provas. Então, são muitas as hipóteses também em que existe aí a possibilidade da sentença de mérito imprópria, tá? Tem como aquelas que são próprias, que, como eu disse agora há pouco,
julgam e decidem sobre o fato posto a julgamento. Então, essa é uma outra situação também bastante aí importante. Recurso do réu para alterar o fundamento da absolvição. Qual é a finalidade de se alterar o fundamento da absolvição? Os reflexos aí, né? Os reflexos cíveis da condenação. Então, essa é uma situação bastante importante também. Ou seja, o que é o reflexo cível de uma ação penal? Nós já vimos, né? A ação civil ex delicto. Então, é aquela hipótese, por exemplo, que a pessoa é obrigada não, mas ela é condenada a indenizar pela conduta ilícita que praticou. Então, imaginem só a diferença. Quando uma pessoa ela é absolvida por insuficiência de provas, isso tira, por exemplo, da vítima ou dos sucessores da vítima o direito a buscar uma indenização no direito civil? Não, não tira. Tá? Agora, se a pessoa é absolvida porque ela não praticou o ilícito, porque ela não concorreu para a prática do ilícito, porque não está provada a materialidade ou a ilicitude da conduta, ou porque a culpa é exclusiva da vítima. Nessas hipóteses, não há que se falar aqui em ação civil ex delicto, ou a busca da reparação de um dano na esfera civil inerente à conduta que foi discutida no juízo criminal, né, no juízo penal. Apelação do réu quando com questão preliminar relativa à prescrição. Pessoal, aqui é um outro fato também que muitas pessoas não se atentam. Reconhecida a prescrição, não havendo a possibilidade de ali aplicar-se uma pena àquela conduta que foi imputada ao indivíduo, já está ótimo. Mas vamos lá. O tribunal que analisa uma preliminar no recurso de apelação de prescrição, ali reconhecendo a prescrição, fica ainda submetido ao julgamento do mérito? Olha, está prescrito, porém também ficou reconhecido por esse tribunal que ele deve ser inocentado da acusação que lhe foi imputada, porque não existe indícios de autoria ou de materialidade. Olha como essa é uma sentença mais completa. Não pode o tribunal, ou não se pode permitir como advogado de alguém que o tribunal não analise o mérito, mesmo reconhecendo a preliminar de prescrição. Porque uma coisa é a pessoa ter sido condenada por um crime e o crime estar prescrito. Nós temos lá, nos artigos 91 e 92 do Código Penal, os efeitos da condenação, sejam eles efeitos genéricos ou efeitos específicos da condenação. Aqui, pessoal, só lembrando, tá, do Código Penal. Então, é fundamental que o tribunal, analisando e reconhecendo a prescrição, ainda assim se manifeste também sobre o mérito da causa, né? Sobre a confirmação da condenação ou da absolvição. Decisão definitiva ou com força de definitiva. Vamos entender melhor aquilo que eu já havia dito para vocês. Vamos esclarecer melhor esse fato que já está aí sobre o nosso enfoque. São hipóteses que não julgam o mérito, ou seja, a pretensão definitiva ou punitiva do Estado. Não julgam o mérito, mas terminam colocando fim ao processo, a uma controvérsia surgida no processo principal ou em processo incidente, podendo ou não extingui-lo. Exemplo, são chamadas de decisões interlocutórias mistas. Exemplo, decisão definitiva que coloca fim ao processo, quando o juiz extingue de ofício o feito por reconhecer ali a exceção de coisa julgada. Por mais, aí você vai falar assim, mas não caberia um recurso em sentido estrito, André? Não. Não é uma decisão interlocutória, porque pôs fim ao processo. Esse é o fato. Coloca fim ao processo. Se coloca fim ao processo, não há aqui um recurso em sentido estrito. Cabe recurso de apelação. Então, esse é um fato fundamental, esse é um fato importante sobre o aspecto aqui posto em análise, tá? Então, decisões definitivas ou
com força de definitivas são aquelas que põem fim ao processo sem analisar o mérito da causa, sem analisar o mérito posto a julgamento sobre a pretensão punitiva do Estado. Mesmo assim, mesmo não julgando o mérito, por pôr fim ao processo, né, colocando fim ao processo, é onde nós sabemos, então, que cabe recurso de apelação e não recurso no sentido estrito. Apelação como recurso residual foi onde eu iniciei a minha fala nesta aula, né? Nós podemos pensar que aquilo que não compete, aquilo que não cabe recurso em sentido estrito, resta, então, a aplicação do recurso de apelação. André, mas isso é uma regra absoluta? Não, no direito não existem regras absolutas, tá? Nem mesmo, nós já vimos aí recentemente, que nem mesmo a presunção de inocência é uma regra absoluta. Então, no direito não existem regras absolutas, tá? Mas né, vimos aí recentemente a questão lá do STF, onde o ministro Marco Aurélio cumpriu a lei. Lá está escrito: quando o juiz não renova os fundamentos da prisão preventiva a cada 90 dias, estamos diante de uma prisão ilegal e o réu deve ser posto em liberdade. O que o ministro fez? Cumpriu a lei. Mas, como o presidente do STF disse, existem questões excepcionais. E aquele é um fato excepcional. E isso me preocupa. Fatos excepcionais me preocupam muito. Porque nós acabamos perdendo, nós acabamos nos mantendo numa situação de insegurança jurídica. Nós não deveríamos estar diante de excepcionalidades quando nós estamos falando de aplicação da lei. Ah, mas não deveria soltar. Tudo bem, muda a lei. Né? E muito se falou, muito se questionou agora, ministro Marco Aurélio. Mas quem foi mesmo o juiz que não reforçou, não motivou a manutenção da prisão preventiva, né, do chefe da facção criminosa? Quem é o juiz que não fez o seu trabalho? Quem é o juiz que deixou de cumprir a sua missão jurisdicional, porque é inerente à obrigação dele analisar os casos e verificar a manutenção de prisões preventivas a cada 90 dias? Quem é esse juiz? Isso não foi dito. Pelo menos eu, nas reportagens que eu vi, ninguém citou o nome do juiz. Ninguém explicou por que o juiz não fez, né? Será que não foi o juiz que primeiro errou? Então, são questões jurídicas bastante complexas. Eu não consigo concordar, particularmente falando, e respeito quem pense diferentemente, mas eu não consigo concordar que a aplicação da lei possa ser interpretada de forma particular, ou cada caso eu julgo de uma forma diferente, se é um padrão, se é uma segurança jurídica. Se o STF nos cria insegurança, imagine o resto. Tá? Mas, só para complementar o que eu estou dizendo, recurso de apelação como recurso residual. Né? Percebam como o direito é rico em fundamentações, em discussões, e discussões saudáveis, discussões para que se possa encontrar aquilo que de fato é certo. Então, nós podemos dizer que aquilo que não cabe recurso em sentido estrito, nos termos das hipóteses do artigo 581, cabe recurso de apelação nos termos, nas hipóteses do artigo 593. Decisões do Tribunal do Júri, nós vimos lá também que entre as hipóteses, né, nós já falamos da petição de interposição, e mais uma vez é importante falar sobre isso. Nós temos, então, pessoal, no prazo de 5 dias, a petição de interposição do recurso. Esse é um prazo fatal, perdeu, não pode mais recorrer. O cartório recebendo a sua petição de interposição, no prazo de 2 dias, você vai ser intimado a apresentar as suas razões recursais. Para a apresentação das razões recursais, existe o prazo de 8 dias. Então, percebam, prazo de 5 dias para a interposição. O cartório vai te intimar, e esse é um prazo, talvez um prazo impróprio também,
mas o cartório vai te intimar para apresentar as razões recursais, e as razões recursais deverão ser apresentadas, protocoladas, dirigidas ao tribunal no prazo de 8 dias. Apresentadas as razões, o que é que o juiz faz? Intima a parte contrária para se manifestar em contra-razões. Ou seja, a parte contrária é a parte que está contente com a sentença. Então, ela vai manifestar em contra-razões, contrária ao recurso de apelação e favorável à manutenção da sentença como posta, como prolatada, né? E aí, nesse momento, o juiz tem o momento de retratação. É onde ele pode, de ofício ali, mas de ofício não, mas ele foi provocado para isso, onde ele pode modificar a sua sentença, sanar algum vício constante ali da sua sentença, seja um vício formal ou seja um vício material. Se ele entender que a sentença dele está correta, aí sim o processo vai ao tribunal. Então, mais uma vez, 5 dias para a petição de interposição do recurso de apelação, depois o cartório vai intimar o apelante para apresentar as suas razões recursais, prazo de 8 dias. Apresentadas as razões recursais, o cartório intima a parte contrária para, no prazo de 8 dias, manifestarem contra-razões do recurso de apelação apresentado. Lembrando que as contra-razões, elas defendem a manutenção da sentença conforme prolatada. Nesse momento, o juiz pode se retratar ou, não o fazendo, encaminha, remete-se o recurso ao tribunal. Lógico que ali estando presentes todos os requisitos de procedibilidade, né, do recurso de apelação, seja questão temporal, seja questão de parte ativa e assim por diante. Aqui, em relação às decisões do Tribunal do Júri, nós vimos que lá o artigo 593, no inciso 3º, alíneas A, B, C das hipóteses em que pode se apelar de decisões do Tribunal do Júri, seja ali por nulidades, né, que aconteçam após a decisão de pronúncia. Pessoal, por que é após a decisão de pronúncia? Porque da decisão de pronúncia, que é uma decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, cabe recurso no sentido estrito. Então, da decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Se houver alguma nulidade posterior à pronúncia, se houver alguma nulidade, se houver alguma ilegalidade na aplicação da lei ou na sentença dada, né, ali na realização do sistema trifásico da dosimetria da pena pelo juiz, pode o tribunal adquém reformar aquela decisão. Agora, no caso do inciso 3º, a linha D, só poderá o Tribunal de Justiça, no caso, duas hipóteses: ou ele confirma a decisão do júri, ou, ainda assim, respeitando a decisão do Tribunal do Júri, pela sua soberania, o máximo que ele pode fazer, verificando, visualizando a ilegalidade daquela decisão, cassar a decisão, o Tribunal do Júri, submeter o réu a um novo Tribunal do Júri, por certo, com outros jurados, né? E aí, assim, nesta hipótese, não caberá recurso de apelação pelos mesmos motivos do recurso anterior, tá? Então, essa é uma outra situação também trazida aí para nós pelo artigo. Vinculação dos fundamentos da apelação, pessoal. Isso é bastante importante, tá? Quando o recurso for das decisões do Tribunal do Júri ou de um processo doloso contra a vida, é fundamental que quando dá a interposição, da impetração do recurso, ali a pessoa especifique exatamente qual é o objeto que se está recorrendo. Ou seja, nós sabemos que o objeto é o inciso 3º, mas quais são as hipóteses do inciso 3º que cabem, que são naturalmente ali atacadas em grau de recurso, tá? A linha A, a linha B, a linha C ou a linha D, já que se tratam de hipóteses recursais diferentes. E para isso, nós temos a súmula 713, 713 do STF,
O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do tribunal do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, ou seja, inciso 3º, a linha A, B, C ou D. Então, a parte recorrente contra a decisão do júri tem que especificar qual a linha é atacada para que o tribunal possa, de fato, ali verificar se ele pode ou não pode reformar aquela sentença. Com relação à nulidade posterior à pronúncia, nós sabemos que é algum fato posterior, seja o cerceamento de defesa, seja a impossibilidade do duplo grau de jurisdição, né? Mas qualquer coisa que possa ali tornar aquele processo nulo. Ou seja, onde não se pode esperar, onde não se pode ali permitir que essa nulidade prevaleça, né? Porque uma coisa é o fato ser anulável, outra coisa é um fato nulo. E se nós estamos falando de um fato nulo, ele é nulo de pleno direito, onde nenhum ato posterior produzirá efeitos jurídicos, né? Agora, é lógico que a parte tem que alegar na sua apelação este motivo, esta hipótese, para que o tribunal anule o feito a partir da implementação ou da implantação do vício, determinando a prática, a renovação de todos os atos posteriores à ocorrência do vício. Contrariedade à sentença do juiz presidente ou da lei de decisão. Então, nessa hipótese, nós já sabemos que o tribunal pode reformar essa decisão. No caso de erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança, nós já sabemos também que o magistrado, que os desembargadores, né, lá no Tribunal de Justiça, também podem reformar essa decisão, seja para aplicar a pena correta. E a pena correta tanto pode ser mais severa quanto pode ser mais branda. E a última hipótese, que nós já falamos também, sobre a garantia da soberania dos veredictos, pessoal. Ou seja, na hipótese da letra D do inciso 3º, não pode o tribunal reformar aquela decisão e mudar a decisão do julgamento. Ou, no máximo, anula-se o julgamento, cassa-se a decisão do conselho de sentença, submete o réu a um novo tribunal do júri, né, buscando ali, então, a justiça, buscando ali, então, a efetivação do direito posto, né, relativo a um crime doloso contra a vida. Nulidade e soberania do tribunal do júri, pessoal. Um fato aqui bastante interessante é a questão da ocorrência de um vício durante o procedimento pertinente ao júri, em particular, quando do julgamento em plenário. As partes, elas são limitadas em algumas condutas no tribunal do júri, sob pena de gerar ali a nulidade. Então, em havendo nulidade durante o julgamento em plenário, nós temos que observar, nós temos que buscar ali a reparação desta nulidade. E se a nulidade ocorre e ela não é sanada, por certo, isso vai invalidar, isso vai produzir um efeito aqui que tanto pode ser relativo quanto pode ser absoluto. Ou seja, uma nulidade absoluta ela não pode convalescer. Uma nulidade relativa é aquela que pode convalescer desde que não seja provado efetivo prejuízo à parte em razão daquela ocorrência, né? Então não há nenhum relacionamento entre a declaração de nulidade e a soberania do júri. Se há uma nulidade, não há o ferimento à soberania do tribunal do júri. Pessoal, é importante pensar sobre isso, tá? Porque aquilo que é nulo não pode produzir efeitos. Então, se existe uma nulidade, André, me dá um exemplo de nulidade. Um dos jurados é inimigo capital do réu. Um dos jurados é amigo íntimo da vítima e não manifestou lá, quando questionado, essa hipótese. E isso é descoberto depois. E isso é alegado em grau de recurso de apelação após a decisão do tribunal do júri.
Então, o que vai acontecer? Se for uma negativa, tem que se demonstrar aqui a existência de prejuízo. Se é uma nulidade absoluta, não há necessidade de se mostrar o prejuízo. Simplesmente ali, né, anula-se os atos viciados se eles não ingressarem no mérito da causa. Ao contrário, reconhece uma falha inaceitável e determina um outro julgamento, um novo julgamento pelo Tribunal Popular. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. É um grande questionamento hoje em dia se o Tribunal do Júri ele é anacrônico, ou seja, o Tribunal do Júri ele é hoje adequado ao nosso tempo. E aí eu já posso dizer para vocês que, como um advogado que atua no Tribunal do Júri, eu penso que não. O processo é adequado ao nosso tempo. Nós podemos fazer julgamentos virtuais, nós participamos de audiências virtuais sem nenhum prejuízo, pelo contrário, penso eu que de uma forma muito mais eficaz. Mas o Tribunal do Júri, ele não se adapta a essas modernidades. Na nossa semana jurídica, o Dr. Quaresma falou sobre isso, e ele tocou sobre esse aspecto, de que não é possível fazer um Tribunal do Júri virtual, de que isso não é capaz ali de garantir a plenitude de defesa do réu no Tribunal do Júri. Então, esse é um aspecto muito importante sobre isso. Particularmente, eu penso que o Tribunal do Júri merece uma reforma, merece uma atualização, porque da forma que ele está, ele ainda é como lá em 1824. Então, ou seja, são situações que nós vemos que o Tribunal do Júri ele está ficando para trás no acompanhamento, na sua adequação às modernidades atuais. Então, hoje esse é um grande problema, a questão que está em discussão, porque percebeu-se a impossibilidade do Tribunal do Júri se adequar. Viu-se a impossibilidade do Tribunal do Júri se modernizar da forma que ele está. Ele não depende de uma simples adequação. Ele precisa de uma nova reestruturação em conteúdo e forma para que ele possa atingir o seu objetivo. Muitos propõem, por exemplo, o julgamento de crimes de corrupção pelo Tribunal do Júri, porque ele fere a sociedade de uma forma tão presente quanto os crimes dolosos contra a vida. Então, muito se discute sobre isso, e nós sabemos aqui que quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos, então nessa hipótese cabe recurso de apelação. O tribunal não pode reformar essa decisão por respeito ao julgamento dos veredictos, a essa situação, a soberania dos veredictos, e depois, no máximo, anula-se esse julgamento e faz com que o réu seja submetido a um novo julgamento. Então, essa é uma hipótese aí bastante importante também, do qual nós devemos fazer essa análise. Possibilidade de recurso recurso da acusação após a simplificação do quesito de defesa, pessoal. O que nós temos? Com a reforma que nós tivemos lá em 2008, pela Lei 11.689, nós vamos verificar um outro fato importante, que são os quesitos. Nós ainda vamos analisar os quesitos, mas existe lá o terceiro quesito, que simplesmente o jurado absolve o réu. Então, se o jurado absolver o réu, sobre esse aspecto, sobre esse enfoque, ainda que o defensor alegue várias teses compatíveis e subsidiárias, não se saberá ao certo qual delas foi acolhida pelo conselho de sentença, quando houver, então, a absolvição. Por isso, há argumentos no sentido de que o órgão acusatório não poderia valer-se da apelação, com base ali no artigo 593, inciso 3, letra D, uma vez que não se saberia qual teria sido o conteúdo dessa decisão e se haveria tal confronto com as provas dos autos. Então, esse é um problema bastante importante, do qual nós temos que observar. Já falamos sobre a impossibilidade da segunda apelação pelo mesmo motivo aqui, no segundo julgamento do Tribunal do Júri. Por outro motivo ela é possível, pelo mesmo motivo não é possível. Inconformismo parcial ele é possível, ou seja, o direito a recorrer ele é pleno e amplo, do qual a parte pode recorrer tanto sobre a totalidade da decisão,
como com relação à parte da decisão. Então, nós estamos aí diante de um inconformismo, que pode ser total ou pode ser parcial. E o direito de recorrer não pode ser tirado do indivíduo. E aí, então, pessoal, nós terminamos aqui os nossos slides. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Não havendo dúvidas, um forte abraço a todos, uma excelente semana e bons estudos. Boa semana. Até amanhã. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até amanhã.